sabia que tem como você identificar se o seu Exu, se a sua entidade é de Quimbanda ou não? Eu quero que você acompanhe esse vídeo até o final para você conseguir identificar se o seu Exu é de Quimbanda ou se é de Umbanda. E você sabia o seguinte, que muitas pessoas ficam se perguntando que o Exu, por ele ser um pouco mais pesado, ele pode ser de Quimbanda? Tem várias coisas que a gente pode abordar aqui para poder explicar um pouquinho para vocês e para você poder identificar se realmente esse Exu é de Quimbanda ou não. Só que vamos deixar bem claro aqui, pessoal, isso não é de forma generalizada, porque pode variar e pode depender bastante. E não esquece de acompanhar até o final, porque no final a gente vai contar um segredinho ali, olha, surpreendente, que é muito preciso que você veja, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, se você chegar até lá no final do vídeo, eu vou deixar uma palavrinha só para saber se você aí acompanhou o vídeo até o final. Aí eu quero que você comente aqui abaixo, então só para ver se você chegou no final do vídeo. Então vou deixar uma palavra secreta ali, tá certo? Então, é claro, sem delongas, curta, compartilhe e bora trocar axé. Vamos lá, pessoal, vamos para nossa troca de axé. Vamos compartilhar forças. E para começar, já curta este vídeo e deixe o seu comentário aqui logo abaixo. Não se esqueça também, é claro, de se inscrever aqui no canal para receber aí conteúdo todos os dias. E é claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos para que assim mais e mais pessoas conheçam essa religião. Então, vamos espalhar axé e vamos compartilhar força. Axé a todos. Pois bem, pessoal, hoje em dia é muito falado, né? Muitos médios estão dizendo o seguinte: o meu Exu é de Quimbanda, o meu Exu se apresentou, falou que é de Quimbanda, porque hoje em dia parece que a maioria das pessoas não querem que o seu Exu, que a sua pombogira trabalhe na Umbanda, pois acreditam que a Quimbanda seria uma religião mais propícia a Exu, ou no caso, muitos imaginam que a Quimbanda seria uma religião mais forte. Isso se dá, é claro, pelo crescimento da religião de Quimbanda aqui no Brasil. Só para resumir, a Quimbanda, para quem não sabe, é uma religião brasileira também, mas trazida pelos povos africanos aqui para o Brasil, pelo menos a sua prática, tendo em vista que a Quimbanda, em tese, não existe em África. O que existe na África é o Quimbanda. Na verdade, é um termo que se refere a uma pessoa e não necessariamente é um termo referido a uma religião ou a um culto. De forma resumida, podemos dizer para vocês que o Quimbanda, em tese, está associado a uma pessoa. O quimbandeiro é aquele que a gente considera como o feiticeiro, o magista, o pajé ou o ancião, é aquele curandeiro de uma comunidade, o feiticeiro. Então ele é chamado de o Quimbanda. Porém, esses Quimbandas, quando chegam aqui no Brasil, eles começam ali a se ajuntar com vários outros povos, como por exemplo, povos indígenas, povos originários aqui do Brasil, e esse o Quimbanda começa a fazer ali diversos cultos e, consequentemente, conforme o tempo vai se passando, esse Quimbanda acaba se tornando também uma religião. Em algumas localidades ou em algumas explicações que algumas pessoas dão, existe uma diferença entre o Quimbanda e a Quimbanda. Alguns dizem que o Quimbanda é escrito com o Q, ou seja, o K na verdade, né? E a religião Quimbanda é escrita com Q. Na verdade isso não tem nem sentido, mas é só para passar essa informação para vocês. Mas vamos lá para o que interessa. Primeiro, como identificar se o seu Exu é de Quimbanda? A primeira questão aqui no caso é a sua incorporação, no caso a chegada deste Exu, a manifestação deste Exu.
Deixando bem claro que o que eu estou citando aqui está ligado referente às entidades que já se manifestam. E vamos lá, por que a gente falou sobre incorporação, a sua manifestação. É muito dito por muitos quimbandeiros, até por muitos umbandistas, que o Exu que é de quimbanda, quando ele incorpora, ele traz consigo uma energia um pouco mais densa. Sim, uma energia um pouco mais pesada. Consequentemente, ele, naquele momento que ele chega, ele pode acabar mostrando ali, através da sua chegada, que ele traz essa energia densa. Como, por exemplo, quando o Exu chega e ajoelha no chão, mostrando muitas das vezes aquela densidade energética. Em outras questões, é dito que quando o Exu de quimbanda chega, a gente consegue perceber a diferença, porque o médium, ele, antes da incorporação, ele começa a ficar um pouco tonto, ele treme bastante. Então a incorporação seria a primeira forma de identificar se aquele Exu é de quimbanda ou não. É claro que quando a gente está falando de incorporação, às vezes o Exu chegar ajoelhando, às vezes o Exu chegar pisando firme, batendo os pés no chão, dando uma gargalhada mais alta. É claro que a gente não pode generalizar isso. Esse termo, ou essa primeira questão aqui, eu estou dizendo porque a grande maioria fala muito sobre isso, tá bom? Mas é uma coisa de se pensar. Porém, a segunda questão, essa sim a gente já tem que analisar com mais detalhes, que no caso seria a postura daquela entidade. Sim, postura, trejeitos, como aquela entidade se comporta, como aquela entidade fica. E vamos lá para algumas questões quando a gente fala de trejeitos. Alguns dizem que quando o Exu ele é de quimbanda, os trejeitos dele pode mudar, às vezes devido à sua densidade energética, ou, como muitos acreditam, que dentro da quimbanda aquele Exu ele terá mais liberdade. Consequentemente, ele pode assumir um trejeito ali da forma que ele bem entender. Em alguns casos, algumas pessoas dizem que quando o Exu é de quimbanda, ele não vai se preocupar nessa questão de assumir uma postura mais elegante. Ele vai se comportar da forma que ele bem entender, ou seja, ele vai assumir o trejeito que ele bem entender. Em alguns casos, aquele Exu ele pode ter trejeitos mais, como por exemplo, entidades que vêm mais curvadas. Em algumas ocasiões, aquele Exu que fica com as mãos para trás, ou até mesmo aquele Exu que fica com as mãos parecendo garra, fica curvado. Em algumas situações, aquele Exu que fica mais isolado. Isso seria a outra questão de se analisar, os trejeitos daquela entidade. Tendo em vista que dentro da Umbanda, o trejeito de Exu é um trejeito mais social, ou seja, de fácil contato. Deixando bem claro que não estou generalizando, mas na nossa terceira questão a gente já vai entrar na outra parte, que seria a comunicação. Isso com certeza é um dos fatores que muitas pessoas conseguem diferenciar se aquele Exu é de quimbanda ou não. É a comunicação, a forma e o jeito que aquele Exu se comunica com as pessoas. Muitas pessoas acreditam que dentro da Umbanda o Exu não é permitido se comunicar da forma que ele deseja. Então ele é restrito com certas palavras, ou seja, ele tem uma restrição. Ele não pode falar o que ele bem entender, ele tem que pensar duas vezes. Agora, dentro da quimbanda, muitos dizem que aquele Exu ele pode falar da forma que ele quiser. Como, por exemplo, dentro da quimbanda, alguns acreditam que o Exu pode falar palavrão, ele pode ser mais direto, ele pode se comunicar de qualquer forma. Igual muitas pessoas dizem, se o Exu de quimbanda ele quiser te ofender, ele não vai pensar duas vezes, ele vai te ofender. Então, a comunicação na quimbanda, ou Exu de quimbanda, vai ser uma comunicação muito mais direta e muitas das vezes mais grosseira, deixando bem claro que isso é o que a maioria das pessoas pensam e associam do famoso e conhecido Exu de quimbanda. Então às vezes é aquele Exu mais grosso, aquele Exu mais direto. Só que uma coisa que eu posso dizer para vocês,
Essa forma de comunicação de Exu ser mais direto, de Exu poder falar o que pensa, falar o que é verdade, olha, eu acho que, na minha opinião, isso não está associado somente a Quimbanda, não. Isso está associado a qualquer tipo de religião no qual dá liberdade para que Exu possa trabalhar, tá? Como, por exemplo, eu já fui em diversos terreiros de Umbanda no qual o Exu pode falar aquilo que é necessário. O Exu, ele não vai te xingar, te excomungar, falar coisas que você não precisa ouvir. Então acho que isso não está associado necessariamente a Quimbanda, e sim está associado ao que o consulente precisa ouvir. Mas é claro, é uma forma que muitos buscam identificar. A outra questão seria, no caso, a manipulação de elementos. Isso está associado a feitiços, trabalhos, magias. Sim, isso é uma das coisas que realmente a gente pode analisar também com muito detalhe. Que no caso seria o quê? O Exu de Quimbanda é aquele Exu conhecido como o velho e famoso feiticeiro. Então sim, o Exu de Quimbanda é aquele que vem dentro do terreiro e vai realizar trabalhos, independente qual trabalho seja. Ele vai fazer trabalho. Incluindo até dentro desse quesito, a gente vai ter o famoso e conhecido sacrifício, que no qual é muito comum dentro da Quimbanda. Inclusive, muitos Exus participam desse sacrifício e muitos Exus também realizam esse sacrifício. É muito comum se dizer que o Exu de Quimbanda é aquele Exu que põe a mão na massa. É aquele Exu que você chega dentro do terreiro e sempre vai ver ele ali, com um caldeirão pegando fogo, utilizando pólvora, com outros elementos, sempre fazendo algum tipo de trabalho. Então vamos dizer que seria aquele Exu feiticeiro. É aquele Exu que ele não pede, faz isso, acende uma vela. Não, é aquele Exu que realmente vai chegar ali e vai fazer o trabalho. Então é o Exu de trabalho, o Exu feiticeiro, o Exu da manipulação. Isso é interessante, né? E aí, dessas coisas aqui, você acha que o seu Exu é de Quimbanda? Deixa aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, vamos falar aí a palavrinha secreta para você comentar, só para saber se você chegou até aqui. Calma que a gente ainda tem mais assunto, tá? Palavrinha secreta, vamos colocar aí. Exu Tiriri. Coloca aí embaixo, palavrinha secreta, só para saber se você chegou até aqui nesse vídeo. Comenta aí abaixo, Exu Tiriri. Quero saber se você está chegando aqui, assistindo, acompanhando realmente o conteúdo. Mas enfim, e agora por fim, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: não existe essa coisa de Exu de Quimbanda e Exu de Umbanda. Pronto, este é o resumo. Isso aí, infelizmente, quem faz essa separação somos nós, seres encarnados. Nós que queremos rotular Exu, rotular entidades. Não, mas o meu Exu é de Quimbanda. Não, mas tal Exu é de Umbanda. Não, mas tal Exu é do Candomblé. Simplesmente isso é nós seres humanos querendo rotular Exu, querendo encaixar Exu numa religião ou em um culto no qual melhor nos convém. Exu é simplesmente livre. Exu é aquela entidade que trabalha aonde for necessário e preciso. Resumidamente, Exu não tem religião. Exu é aquele ser ou aquele espírito que vai trabalhar aonde for necessário e preciso ali o trabalho dele. É claro que a gente tem que compreender uma coisa: cada religião tem os seus fundamentos e tem a sua forma de trabalho. Então é comum que percebamos a diferença quando o Exu está pisando dentro da Umbanda, dentro do Candomblé ou dentro da Quimbanda. É claro que haverá diferenças, e isso não é por causa que o Exu é daquela religião, enfim, não é por causa disso, mas porque aquela religião tem fundamentos próprios, e aquela entidade ela vai se manifestar conforme os fundamentos daquela religião. Primeiramente, a gente tem que compreender que o Exu ele respeita todo tipo de culto. Então, para que ele possa trabalhar, ele vai se adaptar
conforme o culto, a religião na qual você frequenta. O que eu quero dizer é o seguinte: se você é de Quimbanda, o seu Exu é de Quimbanda. Se você é de Umbanda, o seu Exu é de Umbanda. Mas se caso um dia acontecer de você simplesmente trocar de religião, o seu Exu estará caminhando junto com você. Porque quem escolhe a religião e quem tem religião somos nós, seres encarnados. Os espíritos, ou Exu e Pombogira, eles estão livres dessas rotulações que nós colocamos. Agora, é claro, mas Patrick e Exu dentro da Quimbanda, ele pode trabalhar muito mais do que dentro da Umbanda. E a resposta também é não. Vamos compreender o seguinte: Exu ele vai trabalhar aqui, lá ou em qualquer outro lugar. A diferença é você, médium, saber lidar com essa energia que você carrega. Certo? Espero que vocês tenham entendido, mas deixe nos comentários a sua opinião, que isso é de extrema importância, tá bom? Mas enfim, pessoal, é isso. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.